Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live, a terceira e última live dessa trilogia. Tema da nossa live de hoje: terceira decisão mais importante na vida do ser humano. Então, na primeira live, a gente teve a primeira decisão, que foi autorresponsabilidade. Na segunda live ontem, a segunda decisão, que foi como, com quem, onde, os contextos que a gente escolhe para se relacionar, quem a gente escolhe para se relacionar. Falamos toda sobre a questão de relações saudáveis, de como construir relações saudáveis, né? E tudo aquilo que envolve a relação com pessoas, relação com objetos e principalmente também a relação conosco mesmos, né? E hoje a gente vai falar sobre a terceira decisão. Qual que vocês acham que é a terceira decisão? Escrevam aqui para mim. Amor próprio. Amor próprio está mais ligado à segunda decisão. Amor próprio está mais ligado à segunda. Pessoal, se tratando de relacionamentos, tá? Qual trabalho a pessoa irá se dedicar? Não. Isso também está ligado a mais a segunda decisão, que é o trabalho, no caso, ser um objeto, né? Um objeto de relação. Saber servir e receber, também ligada à segunda decisão. Seria o propósito. O propósito também é um objeto. Propósito, como vocês estão querendo falar de relacionado a trabalho, é objeto. É uma coisa que você se relaciona com externo a você. Então não é. Compromisso, não. Paz, família, também não. Já é a segunda decisão. Reciprocidade, também segunda decisão. E aí? Crescimento, aí já está mais ligado à autorresponsabilidade. Missão, segunda decisão também. Desenvolvimento, está mais ligado também à autorresponsabilidade. Desenvolvimento não é uma relação, não é um relacionamento. Desenvolvimento está ligado à primeira decisão sobre autorresponsabilidade. Pessoal, a terceira decisão mais importante na vida de uma pessoa, quando se trata de relacionamento, é o relacionamento com aquilo que transcende as formas. Primeira decisão, autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida, pelas minhas relações, por tudo aquilo que eu vivo, que chega, que permanece, que sai, etc. Segunda decisão, com quem eu escolho me relacionar nessa caminhada? Como eu escolho me relacionar nessa caminhada? Comigo mesmo, com os outros, com objetos? Terceira decisão, como que eu vivo a espiritualidade? A terceira decisão de relacionamento é o relacionamento com o transcendente, com Deus, com a divindade, com o nome que você quiser dar para Deus, para isso que transcende a forma. A terceira decisão mais importante na vida de uma pessoa e que só pode ser tomada de maneira saudável após a autorresponsabilidade e após a pessoa viver saudavelmente relações saudáveis com pessoas e objetos. Aí ela começa a se relacionar com aquilo que transcende as formas, aquilo que transcende as relações. A terceira decisão sobre relacionamentos, por incrível que pareça, é a decisão que transcende as relações. Porque transcende as formas de se relacionar. É como você vive uma vida espiritual. Lá no Mente Consciente eu dei uma série de aulas falando sobre o ego. Eu acho que tem umas 5, 6 aulas, talvez até mais, onde a gente destrincha o ego.
O que é o ego? Para que serve o ego? Onde o ego está nas camadas da existência? Como que a gente amadurece o nosso ego? A importância do ego. É muito comum. Quem aqui já ouviu? Só levanta a mãozinha, manda coração aqui. Quem já ouviu, leu a seguinte frase: o ego é o seu inimigo. Você precisa destruir o seu ego. Você precisa quebrar o seu ego. Você precisa matar o seu ego. Você precisa, trucidar o seu ego. O ego é o seu inimigo e o seu problema é o seu ego. Quem aqui já ouviu esse tipo de frase? Levanta a mãozinha aqui. Fala eu. Aperta o coraçãozinho, levanta. Eu. Todo mundo aqui praticamente, né? Já ouviu essa frase em algum lugar. O ego é o seu inimigo. O ego você precisa quebrar. O ego você precisa trucidar. O ego não serve para nada. O ego isso. O ego aquilo. Quem já ouviu isso, né? Todo mundo praticamente já ouviu que o ego é o inimigo da humanidade. No Mente Consciente tem 6 aulas, eu acho, em que eu paulatinamente ensino a função do ego e para que ele serve e como a gente domina o ego e para de ser dominado pelo ego. O ego é uma camada da existência. Tudo aquilo que o ser humano não entende, ele coloca como culpado. Vocês já perceberam isso? Como inimigo. A humanidade está engatinhando, como dizia Jung, para conhecer a si mesmo. A humanidade não entende o que é o ego, e como não entende, então o problema é do ego. Não é isso? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, vamos brincar um pouco. Hoje a live vai ser um pouco mais divertida. Todo mundo aqui, quando reza, por exemplo, para Jesus, para Babad, vamos pegar Jesus como exemplo, tá? Pegar Jesus como exemplo. Quando vocês rezam para Jesus ou para os seus mentores, mas vamos pegar um ser mais carnal, assim, que a gente possa ter uma figura, assim, uma forma. Vou pegar Jesus, que todo mundo conhece aqui, mas só para a gente pegar de exemplo, tá? Vamos supor que você está orando para Jesus, pedindo a presença de Jesus, a bênção de Jesus. Se vocês rezam em nome de Jesus, vocês concordam comigo que vocês acreditam que Jesus está ouvindo, certo? Que Jesus vai estar presente, vai abraçar, enfim, vai ouvir e vai atender a oração de vocês, vai abençoar, certo? Se vocês oram em nome de Jesus, é porque vocês acreditam que Jesus vai estar ali presente ou vai abençoar de onde quer que ele esteja, certo? Até aqui, ok? Tudo bem até aqui? Sim, certo. Sim, tá. Então Jesus tem ego. Porque se vocês oram para Jesus e Jesus abençoa, aparece, se manifesta, porque Jesus tem um ego. Ora bolas. Existe uma personalidade Jesus ali. Existe uma forma Jesus. Se vocês oram para Jesus e Jesus abençoa, é uma hipocrisia absurda depois dizer que o inimigo é o ego. Não faz o menor sentido. A terceira decisão é literalmente ligada à transcendência do ego. Só que somente transcende o ego quem amadurece o ego. O pulo do gato é que para uma pessoa transcender o ego, ela precisa ter vivido todas as fases do ego. Não se transcende um ego para viver na divindade, na pura consciência, no vácuo quântico, o nome que vocês quiserem dar, e isso está explicado em, 5, 6, 7 aulas do Mente Consciente.
Não se transcende o ego sem ter vivido o ego. Por exemplo, riqueza, dinheiro. Não se transcende riqueza se você não tiver vivido a riqueza. E quando eu digo transcender riqueza, não é abandonar, renunciar, viver na pobreza, não é isso. Para você transcender, por exemplo, o apego às coisas, você precisa ter vivido as coisas. Para você transcender o ego, para a terceira decisão, que é como você vive aquilo que existe além das formas, ou seja, a sua relação com o todo, com tudo, com o transcendente, com Deus, a relação desse ego com aquilo que existe além dele, é preciso ter vivido todas as fases do ego. Agora, me expliquem uma coisa. Como que uma pessoa transcende o ego se ela comumente acredita que o ego é o inimigo? Primeiramente que isso é muito neurótico. Isso para mim é criação de neurose. Porque como que uma pessoa vai acreditar que o ego é o inimigo se o ego faz parte da existência dela? É tipo dizer que a respiração é o teu inimigo. Ou como dizem muito no meio espiritualista, né, principalmente em alguns ramos da yoga, que o corpo é a prisão. Imagina! Tão neurótico que é isso. Tanto que na Kriya Yoga de Babaji, que é a escola de yoga que eu faço parte, que é onde eu fiz as minhas iniciações, que eu me formei como professor de yoga, o corpo não é uma prisão. O corpo é um veículo para Deus. O corpo é uma forma de viver em Deus. A gente pode viver Deus no nosso próprio corpo. Então, um dos objetivos dentro da Kriya Yoga de Babaji não é a morte do corpo, ou o corpo ser uma prisão, algo que a gente precisa, né, renunciar. Pelo contrário, como diz Tirumala, que é um dos siddhas da Kriya Yoga de Babaji, Tirumala fala: depois que eu entendi que o corpo é uma própria manifestação de Deus, é um veículo de Deus, é um templo de Deus, pois a minha essência é Deus, então esse corpo é um templo divino, eu passei a cuidar do meu corpo com a maior observância. Então imagina, é por isso que as pessoas hoje em dia têm essa falsa noção de achar que o corpo é uma prisão, ou achar que o corpo não tem importância dentro da espiritualidade, que elas cagam pro corpo, estão nem aí pro corpo, não cuidam do corpo. Isso nasce nessa noção. Primeiramente nasce na noção de que o ego é um inimigo e o corpo é uma prisão. Isso para mim é extremamente neurótico. Isso para mim é extremamente autodestrutivo, porque não tem como fugir do corpo. Do mesmo jeito que não tem como fugir do ego. Não tem como quebrar o ego. Ego não se quebra. Ego se amadurece para o próprio ego, porque o que é iluminação? Eu vou dizer para vocês o que eu penso ser iluminação, pelo que eu já tive de experiência pessoal comigo. O que eu vou dizer agora não é que eu esteja correto ou que seja a verdade absoluta, mas é como eu tenho experienciado a transcendência do ego. Eu percebi pela minha experiência que iluminação espiritual acontece quando o próprio ego se entrega de pura boa vontade ao que existe além dele. Então é um processo que acontece em conjunto. À medida em que a gente vai amadurecendo o nosso ego, a gente ao mesmo tempo vai transcendendo o ego. E como que a gente amadurece o ego?
assumindo responsabilidades, vencendo desafios, autonomia, autorresponsabilidade. Isso tudo vai fazendo o quê? A gente saindo da infância e entrando na adolescência, vida adulta, etc, etc, etc. Iluminação espiritual é quando esse ego ele já viveu plenamente, saudavelmente, todas as fases e, ao mesmo tempo, pela prática espiritual, terceira decisão, a escolha da vida espiritual, a escolha da prática espiritual, como você vive a espiritualidade, se isso for feito de maneira saudável e correta, que vai te dar vislumbres daquilo que existe além do ego, que no budismo Zen chama de Satori, Nirvana, Samadhi, que são aqueles momentos aonde o ego dá aquela transcendida. Iluminação espiritual é quando esse ego já viveu todas as fases dele plenamente e saudavelmente, ou seja, um ego maduro, e ao mesmo tempo, nesse processo, ele mesmo já teve momentos de transcender a si próprio, ou seja, momentos onde ele entrega de boa vontade o controle da existência para aquilo que existe além dele. Ou seja, é como se quando um ego tem momentos de Satori, de Nirvana, de Samadhi, o próprio ego, quando eu digo ego, eu estou falando eu, você, como indivíduos. Nós, como indivíduos, a gente começa a ter a experiência cognitiva, a própria experiência daquilo que existe além de nós mesmos. E aí, quando a gente volta desses estados completamente transformadas, a gente começa a pensar, caraca, é verdade. Existe algo além de mim mesmo. Existe algo além do meu indivíduo que é tudo e que todos somos. É como se o ego tivesse a experiência cognitiva de que estamos todos interligados através do campo divino. Não existe separação. Então o próprio ego vai começando a experimentar isso cognitivamente. Cada um tem a própria experiência indescritível do que é isso. Então, quando um ego começa a ter essas experiências pela vida espiritual, terceira decisão, e vai vivendo o seu amadurecimento com as relações, primeira decisão e segunda decisão, o que acontece? De boa vontade, chega uma hora que esse ego, de tanto ter vivido, de tanto ter tido esses momentos de transcendência, ele já absorveu tanta experiência de viver além de si, da individualidade, ele se entrega. Já entendi, não controlo nada, existe algo além de mim. Então, o próprio ego, pessoal, iluminação espiritual, o próprio ego se entrega. Iluminação espiritual não é tipo, tô andando na rua e aí vem uma pomba branca na minha cabeça, eu me ilumino. O próprio ego, o próprio indivíduo entende que existe algo além dele. E ele se entrega de boa vontade. Deus, eu me entrego a ti. A minha vida é para servir a ti. Guia a minha vida e eu sou o teu instrumento. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. A minha vontade é estar de acordo com a sua vontade. Isso, para mim, na minha experiência, é iluminação espiritual. Eu não estou aqui para os meus prazeres individuais. Eu estou aqui para servir a Deus. Eu entrego de boa vontade o controle da minha vida para aquilo que existe além da minha vida. Só que para isso tem que ter um ego maduro. Né? Uma vez eu assisti uma palestra do professor Hélio Couto, que é um indivíduo que eu admiro bastante o trabalho dele,
Uma vez eu estava assistindo a palestra dele, que ele contou que ele estava conversando com uma senhora uma vez, que a senhora falou para Hélio Couto que ela não rezava o Pai Nosso. E aí o Hélio Couto olhou assim, mas você não reza o Pai Nosso por quê exatamente? Aí a senhora falou, porque no Pai Nosso está escrito, seja feita a tua vontade. Aí a senhora falou, e se a vontade de Deus não for a mesma que a minha? Aí o Hélio Couto, olha o tamanho desse ego, olha a imaturidade desse ego. Eu não rezo o Pai Nosso, porque se a vontade de Deus não for a mesma que a minha, eu não sei o que Deus quer de mim. Entende? Imaginem, por exemplo, vamos pegar a vida de Chico Xavier, que foi um ser que fez muita coisa legal nesse planeta e é mais recente. Chico Xavier, para quem não sabe, psicografou, escreveu 512 livros quando ele esteve encarnado. 512 livros. Livro pra caramba, né? Imagina, por exemplo, que Chico Xavier estava lá na dele e tal, e aí o Emmanuel chegasse para ele assim, Chico, Emmanuel era o mentor de Chico Xavier. Chico, olha só, nessa encarnação nós vamos escrever muito livro. Vai ser uma vida que você vai dedicar essa encarnação para seus livros ficarem para a eternidade. Essa encarnação vai ser para isso, porque é isso que Deus quer de você, que a gente juntos escreva livros e trabalhe e traga essa questão da espiritualidade e tal, não sei o que. Agora imagina se Chico tivesse chegado e falado assim, mas Emmanuel, e a cervejinha? Só depois do Big Brother. Mas o que vão pensar de mim? Mas aí meu pai não vai gostar. Mas o meu irmão não vai gostar. Mas e a minha namorada não vai gostar. Mas aí eu tô com preguiça. Quantas vezes, pessoal, vocês não receberam inspirações divinas, às vezes para fazer coisas simples, e vocês não fazem? O que vão pensar de mim? Vai ser difícil. Vai dar trabalho. Não, hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem Corinthians. Não, hoje tem jogo, hoje tem jogão. Hoje não dá. Não, só depois da praia. Não, só depois da cervejinha. Não, mas aí fulano não vai gostar de mim. As pessoas não vão gostar de mim. Não. Tem que ter um ego maduro. Somente um ego maduro entende isso que Chico escolheu. Tem muita gente que não entende. O Chico é maluco. Chico foi escrever tanto livro, dedicou a vida dele inteira para isso, não aproveitou, não curtiu, não fez isso, não fez aquilo, blá, blá, blá. Mas é aquilo que Deus queria dele naquela encarnação. Jesus foi para a cruz. Tem que ter um ego muito maduro, né? Tem que ter um ego muito maduro para se entregar de boa vontade à divindade e ser um instrumento divino. Tem que ter um ego maduro. Um ego maduro suficiente para, não importa aquilo que Deus quiser de mim, eu vou fazer. Eu vou saber lidar. Não interessa. Se a divindade me inspirou a fazer, cara, Deus está do meu lado. Não vai ter dificuldade. Quer dizer, pode ter dificuldade, mas nada que eu não vá saber lidar. Então tem que ter um ego maduro o suficiente, com uma autoestima inabalável. Imagina, vamos escrever 500 livros, Chico. Mas eu acho que eu não sou capaz. Eu não sou capaz de fazer isso.
Tem que ter um ego maduro. 500 leu, beleza, então vamos escrever 200, vamos escrever 600 então. Tipo, Henrique, tu vai ter um Instagram e tu vai fazer tal trabalho. Eu não vou ter um não, eu vou ter 2. E tudo é dado em acréscimo. Eu tenho percebido isso na minha vida pessoal. Quanto mais eu sirvo, mais Deus me dá. As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim: nossa, Henrique, seu Instagram ele cresce de maneira muito orgânica. Eu falo: olha que eu nem me preocupo com isso. Esse Instagram surgiu de uma inspiração de compartilhar conhecimento. Tudo o que eu faço nesse Instagram e na minha vida é sempre como que eu posso servir melhor. Não é como ganhar mais like, como ganhar mais seguidor, como ter mais visibilidade, como ter mais fama. É como que eu posso servir melhor. Como que eu posso ser um instrumento melhor de Deus. E tudo está crescendo na minha vida. Quanto mais eu me entrego, mais as coisas vão crescendo. Esse é o significado da frase de Jesus. Primeiro o reino dos céus e tua justiça. O que significa isso? Primeiro o reino dos céus. Primeiro, a espiritualidade. Primeiro, o reino interior da pura consciência. Primeiro, você tem que saber quem você é. Primeiro, conhece-te a ti mesmo. Primeiro, conhece-te a ti mesmo. Primeiro, o reino do interior da pura consciência. E tua justiça, o que significa tua justiça? Render-se à vontade de Deus. E aí entra o quê? O amadurecimento do ego. E tua justiça, seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é e sua justiça. E sua justiça é a tua vontade. E quanto mais a gente fecha os olhos, respira, aquieta a mente para viver na pura consciência, recebendo as inspirações da pura consciência, e a gente vai, e sua justiça, seguindo essa vontade e amadurecendo nesse percurso, tudo é dado em acréscimo. Tudo é dado em acréscimo. Para mim, na minha experiência íntima e pessoal, para mim, isso que é iluminação espiritual. É quando o próprio ego decide se entregar. Percebam que o ego não morre. O ego não se acaba. A gente não perde a nossa individualidade na iluminação espiritual. A gente simplesmente vive na eternidade. É como se existisse. É indescritível, assim, pessoal. Eu tô tentando colocar em palavras essa terceira decisão. Eu tô tentando colocar em palavras o que não tem como, assim. Eu tô me esforçando muito. eu tô me esforçando muito, assim, sabe? Pra conseguir colocar em palavras isso pra vocês. Um pouco de chazinho aqui para eu molhar a garganta. Até aqui, pessoal, vocês estão conseguindo compreender? Eu estou conseguindo expressar de maneira verbal? Então, terceira decisão envolve exatamente isso. Essa decisão de como que você vive a espiritualidade. Como que você vive aquilo que transcende a forma. E a própria decisão de buscar viver aquilo que transcende a si mesmo. E claro que para isso meditação é a chave, né, pessoal? Meditação certamente é a chave. Meditação é a chave para o início dessa busca pela transcendência. Porque é o seguinte, lembra que eu falei da imaturidade para a maturidade? Da separação para a unicidade? Da imaturidade para a maturidade, o que faz o ego fazer esse processo?
desafios, responsabilidades, autonomia, tudo isso que vai trabalhar o quê? Autoestima, senso de capacidade, de competência, ausência de culpa, tudo isso que faz a gente amadurecer o nosso ego, amadurecer, sair da infância, ir para a adolescência, ir para a vida adulta, tudo isso vai fazendo a gente amadurecer o nosso ego. Agora, para a transcendência do ego, que é sair da separatividade para a unicidade, meditação é a chave. Meditação é a chave. Ah, mas Henrique, não tem outra maneira? Meditação é a chave, não adianta fugir da meditação. Alguém aqui conhece algum mestre, alguma mestra espiritual, iluminado, iluminada, que tenha passado por esse plano e não tenha falado de meditação? Escreve aqui para mim o nome desse mestre, dessa mestra, que eu vou pesquisar. Alguém conhece algum mestre, alguma mestra que passou por esse plano e não tenha falado de meditação? Eu não conheço. Eu não conheço. Então, por isso que é... Ah, mas Henrique, é verdade, ninguém não falou sobre isso. Mas por que ninguém medita? Porque essa é a terceira decisão. Para chegar na terceira, tem que ter passado pela primeira e pela segunda. Que vítima que vai sentar para meditar? Que pessoa que não assume a responsabilidade nem pela própria vida vai sentar para meditar? Pode até sentar porque, enfim, viu uma live, o amigo chamou, a amiga chamou, mas essa pessoa não continua. Ela não continua por quê? Inclusive, isso vai ser a próxima aula do Mente Consciente. Eu vou explicar o que acontece na nossa mente quando a gente senta para meditar e por que às vezes, durante a meditação, a gente chora, a gente ri, vem memórias à tona. A próxima aula do Mente Consciente vai ser para falar sobre liberação de memórias durante a meditação. Vou explicar tintim por tintim, passo a passo, o que acontece, todo o nosso sistema corpo, mente e ego, que acontece, por que acontece isso tudo. Voltando agora à parte da vítima. A pessoa vítima que não assumiu nem a primeira decisão, ela vai sentar e ela vai sentir todas essas liberações emocionais, vai entrar em contato consigo mesmo e ela não vai assumir responsabilidade por nada daquilo. Ela vai sentir, só que ela vai falar, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é do meu professor, a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é... Ela não vai assumir nada. E ela não vai meditar. Para a pessoa chegar no caminho espiritual, terceira decisão, para a pessoa chegar no caminho espiritual correto, ela tem que ter primeiramente assumido a autorresponsabilidade. Se não chega, não fica, não permanece. Não tem maturidade para ficar no caminho espiritual. Porque o caminho espiritual, pessoal, é um caminho, apesar de ser muito bom, muito libertador, é muito duro às vezes. Quando eu digo duro, é pela questão de purificação, de olhar para as próprias sombras. E a pessoa que não assume a primeira decisão de autorresponsabilidade, quando começa o caminho espiritual e ela começa a olhar para as próprias sombras, para a própria vaidade, para a própria arrogância, para o próprio narcisismo, para toda a toxicidade que existe nela, ela vai culpar todo mundo. E ela não consegue ficar, ela não fica. Porque o que só se essa pessoa for muito sadista, ou seja, se ela tiver um sadismo muito alto, que ela vai permanecer no caminho espiritual. Só se ela tiver um sadismo muito grande, que ela se autoflagela estando no caminho espiritual, sabe? Ela não está ali para libertação, ela está ali só para penitência, ela está ali só para manter o vitimismo dela. Entrar no caminho espiritual correto e permanecer, só quem assumiu a autorresponsabilidade. É o básico de começar tudo. Depois assumiu plenamente a autorresponsabilidade,
Aí começa a segunda decisão das relações. Se relacionar com os objetos, consigo mesmo, com as pessoas. E ao mesmo tempo ela já pode começar a assumir a terceira decisão, que é o caminho espiritual, a vida espiritual. E quando eu digo caminho espiritual, vida espiritual, eu não estou falando de portal 1111, tá? Eu não estou falando de horas iguais, eu não estou falando de esoterismo, eu não estou falando de crença, eu não estou falando de religião, eu estou falando do conhece-te a ti mesmo. Lembrem da live de ontem, que é espiritualidade. Espiritualidade é viver o espírito na matéria. Não é viver o espírito lá no plano celestial, não sei das contas. Espiritualidade é você estar consciente do espírito, centrado no espírito e vivendo harmonicamente na matéria. A pessoa que renuncia ao ego, renuncia ao corpo, renuncia às coisas materiais, essa pessoa não está vivendo plenamente a espiritualidade, porque ela está renunciando uma parte da espiritualidade, que é a matéria. Chá. Para vocês absorverem. A partir daí é que essa pessoa pode começar o caminho espiritual, porque o caminho espiritual é o caminho do conhece-te a ti mesmo. Ou seja, essa pessoa ela vai começar inclusive a vivenciar as relações como uma forma de conhecer a si mesmo. O casamento, o namoro, o pimba-pimba, os encontros casuais, o trabalho, o pai, a mãe, a família, tudo vai ser uma forma de ficar consciente de si, de cada vez estar mais consciente de si. Só que vocês percebem que exige-se maturidade para isso? A pessoa que não assumiu a primeira decisão e a pessoa que não vivenciou satisfatoriamente a segunda decisão não consegue chegar nessa terceira. A pessoa assumiu autorresponsabilidade e aí começa a vivenciar a segunda. Só que se essa pessoa não escolhe relações saudáveis para ela viver, que vão ajudar a ela a estar cada vez mais consciente, essa pessoa não vai conseguir assumir a terceira. Para vocês entenderem a importância de quem vocês escolhem se relacionar, como amizade, como encontro casual, como namoro, casamento, o que quer que seja. A importância de como vocês se relacionam com o objeto das relações. A pessoa, o ego dessa pessoa precisa ter vivido suficientemente boas relações, saudáveis relações, para o ego dela amadurecer. Porque se essa pessoa vai vivendo uma relação tóxica, a outra abusiva, a outra com blá, blá, esse ego não amadurece. Ele entra num ciclo de sofrimento sem fim. Ele entra num loop de sofrimento. E ele não amadurece. Aí, Henrique, quer dizer que sofrimento não amadurece ego? Não! Essa ideia religiosa imposta de que sofrimento faz evoluir, isso é um dos maiores atrasos da humanidade. Um dos maiores atrasos para amadurecimento do ego é achar que sofrimento evolui. É um dos maiores atrasos. E as pessoas não conseguem hoje em dia nem entender que dor é diferente de sofrimento. Inclusive tem 2 aulas sobre isso lá no Mente Consciente, para as pessoas entenderem isso. Que dor é diferente de sofrimento. Dor é inevitável. Sofrimento é opcional. Tem 2 ou 3 aulas no Mente Consciente só falando sobre isso. Sofrimento não faz ninguém evoluir. Só mantém a pessoa presa em mais sofrimento. Estão conseguindo compreender isso, pessoal?
Sofrimento não faz amadurecer o ego. E a pessoa não vive a segunda decisão de maneira saudável. Ela não consegue viver. Imagina uma pessoa que acha que o sofrimento evolui. Aí vai só criando sofrimento para a vida. O ego dessa pessoa vai se tornando cada vez mais neurótico, psicótico. Não amadurece. Pra gente amadurecer, a gente pode amadurecer de maneira saudável. Através de relações saudáveis. Através de relações saudáveis com objetos. É um absurdo, por exemplo, a ideia que é muito difundida hoje em dia e que realmente acontece. Tipo assim, a pessoa ela fez muita maldade com dinheiro numa encarnação. Aí na próxima encarnação ela escolhe nascer pobre, miserável. Tem almas que realmente escolhem isso. Mas olha só o sadismo. A pessoa escolhe nascer pobre por culpa. Ela acha que viver na pobreza vai ajudar a pessoa a dar valor ao dinheiro. Olha que ideia insana. Isso é uma ideia, para mim, completamente viciada em culpa. Por que a pessoa não escolhe, por exemplo, nascer numa família que dá valor ao dinheiro, que ensina, que educa a viver de maneira saudável com o dinheiro? A pessoa vai escolher nascer no meio pobre, sem nada. Isso é absurdo. Ao invés de aprender pelo amor, as pessoas acham que podem aprender pelo sofrimento. Meu sofrimento não vai ensinar nada. Só vai criar ciclo de sofrimento. Simplesmente por culpa. A boa pergunta. Sofrimento desperta, não dá aprendizado. A maioria das pessoas que conheço despertaram a consciência após sofrimento ficar insuportável. Mas despertar não significa evolução. Significa que a pessoa percebeu que ela está sofrendo. Só isso. A partir daí, se a pessoa não começa a mudar de rota, purificar os sofrimentos, começar a mudar suas crenças, seus raciocínios, seus hábitos, etc., ela vai continuar no mesmo lugar. Muitas pessoas despertam quando o sofrimento fica insuportável, mas isso não significa que a pessoa vai evoluir espiritualmente a partir daí. Não significa que a pessoa vai mudar de vida a partir daí. Ela simplesmente entendeu que daquela maneira não dá mais. Não, dessa maneira não dá mais, eu preciso de alguma coisa diferente. Não, esse nível de sofrimento não dá mais para mim. Então sim, as pessoas no momento de sofrimento intenso, elas desistem. Elas desistem do apego, elas desistem das identificações e elas desistem dos desejos. Não quero mais nada. É por isso que as pessoas despertam no sofrimento intenso. Qual é a dinâmica que faz as pessoas... Tem 3 aulas no Mente Consciente sobre isso. O que faz as pessoas despertarem espiritualmente no sofrimento intenso? Porque as 3 dinâmicas egóicas, identificação, apego, controle e desejo, se desfazem. E aí o ego transcende a si mesmo, porque ele desiste. Ele desiste dos desejos, dos anseios, ele desiste dos apegos e ele desiste das identificações. Por isso, por exemplo, que existem casos de pessoas que despertam espiritualmente num final de relacionamento, ou quando a pessoa é demitida do emprego, ou quando ela perde algo que o ego utilizava para se identificar, para dar forma a si mesmo. A pessoa usava do relacionamento para dar sentido e significado ao eu, para dar forma ao eu. E aí perde o relacionamento. Seja por desencarne, seja por término, por divórcio, por o que quer que seja. E a pessoa, forçosamente, por força maior do que ela não tem mais a identificação dela. E aí ela desiste. Quer saber? Também não quero mais nada. Aí, puf! É natural. A energia sai da retidão do ego e faz isso aqui, ó. Puf! A energia passa, sai da separatividade para a unicidade de maneira natural, porque não tem mais as dinâmicas egóicas tamponando a energia para subir daqui para cima. Aí a pessoa... Mas isso significa que a pessoa vai evoluir espiritualmente a partir dali? Não, é só uma experiência. Se a pessoa vai mudar os hábitos de vida dela, já é uma escolha do ego dela. O ego dela pode utilizar dessa experiência para buscar algo
que vai ajudar ela a entender melhor essa experiência. Mas isso não significa mudança. Significa apenas que a pessoa se tocou de que daquela maneira não dá. Estou explicando isso de maneira muito rápida e muito básica. Tem aulas e aulas no Mente Consciente só explicando isso, para vocês entenderem como que funciona essa dinâmica, inclusive como... É porque o que eu falo muito isso lá no Mente Consciente. A gente só consegue transcender algo que a gente entende. A gente só consegue transcender algo que a gente vivencia. Não tem como a gente transcender o sistema se a gente não entende o sistema. Não tem como a gente transcender a Matrix se a gente não sabe como é que a Matrix funciona. Como é que vocês vão transcender a Matrix se vocês não fazem a menor ideia do que é? De quais são as dinâmicas, de como funciona, do que ela faz, do que ela induz. Não tem como. O mesmo serve para o ego. Como que vocês vão transcender o ego se você não fazer a menor ideia de quais são as dinâmicas do ego? Como é que vocês vão transcender o ego se o ego é imaturo? Só um ego maduro consegue transcender a si mesmo. Só um ego muito maduro está pronto para entregar de boa vontade e em amor o domínio da existência para aquilo que existe além dele. Só um ego maduro, pessoal, entende que ele é uma caneta e que Deus, a divindade, o vácuo quântico, o campo infinito, o nome que você quiser dar, é o escritor. Né? Tem uma frase de Dr. Manhattan na série Watchmen que ele fala: todos somos marionetes, a diferença é que eu conheço as minhas cordas. Todos somos canetas. Nosso ego, nossa individualidade, nós somos instrumentos. Só um ego maduro entende que ele é um instrumento e escolhe de boa vontade. Ele escolhe de boa vontade ser um instrumento. Tipo, eu sou um instrumento mesmo. E tudo bem. Adoro ser um instrumento de Deus. Eu sou um instrumento. Qual o problema? Nenhum. Adoro. Adoro ser um instrumento de Deus. Deus me dá tanta coisa. Me proporciona tanta coisa. Quanto mais instrumento eu escolho ser, mais a minha vida melhora. Então aí que eu quero ser instrumento mesmo. Aí Deus, pode me usar à vontade. O que você quer? Porque o que acontece? O ego que não teve momentos de transcendência em meditação, esse ego, ele não entende isso. Ele não entende que a divindade é puro amor. Essa pessoa não entende que a divindade quer o nosso melhor e faz de tudo, mexe o universo inteiro para que a gente evolua pelo amor. A pessoa que não vivenciou isso através da prática da meditação, de purificação do corpo e mente, através de yoga, meditação e etc., e não teve a experiência cognitiva dessa transcendência, essa pessoa não entende isso. Ela não entende. Deus não é uma fé, é uma crença, sabe? A pessoa acredita que Deus é alguma coisa, o que é diferente de fé, que é o conhecimento disso. Você só se entrega de boa vontade, em fé, quando você já vivenciou cognitivamente o suficiente, você já conheceu, você já sabe. Entende? E aí a vida vai melhorando, vai melhorando. O ego serve a mente, a consciência serve a essência. A consciência é a própria essência. A consciência é a própria essência. E o ego serve a mente? Não. A mente é porque aí tem que assistir a aula do Mente Consciente sobre as 7 camadas da existência. A mente, ela é uma camada da existência. O ego é também uma camada da existência. Então o ego, ele é como se fosse o nosso gerente. Vou falar um pouquinho, tá? Dá pra falar um pouquinho. Qual é a diferença entre Bia Gutierrez? Qual é a diferença entre nós e uma vaca?
Qual a diferença entre nós e uma vaca? A diferença é que nós temos um ego mais complexo. O que isso significa? Significa que o nosso ego ele tem mais informação. Na existência cósmica, nós já vivenciamos experiências, muitas, que o nosso ego hoje comporta sustentar um corpo humano. Tem complexidade para isso. O coração é involuntário. Do coração, pessoal, não é um órgão involuntário. Existe um gerente que está fazendo todo esse aparato físico funcionar. Quem é que faz isso? O ego. O ego, ele gerencia as funções do nosso corpo. Se você respira e o coração bate, o rim funciona, sem você conscientemente precisar fazer isso, é o seu ego que está fazendo. O ego, ele é a inteligência artificial divina. É por isso que o ego tem a capacidade de criar inteligência artificial. Porque o ego é uma inteligência artificial de Deus. O que está em cima é o que está embaixo. Se existe inteligência artificial robótica aqui, é porque existe uma outra inteligência artificial aqui que está criando isso aqui. O ego, ele é uma inteligência artificial. Então o ego, na vida cósmica, adquiriu tanta experiência, tanta complexidade, que hoje o seu ego consegue sustentar a complexidade de um corpo humano. Se você pega o ego de uma vaca, por exemplo, e coloca num corpo humano, na encarnação seguinte, é muito provavelmente que esse ego não vai conseguir sustentar um corpo humano, a complexidade de um corpo humano, a complexidade da consciência humana. Entende? Então tudo isso são caminhos que a gente faz dentro da experiência cósmica. De, sei lá, bilhões de anos de existência, e amadurecendo, e vivendo experiências, e absorvendo experiências e tudo mais. Tá? Então o ego, ele é o grande gerente. O nosso ego, a nossa individualidade é como se fosse o gerente. É literalmente como se a gente fosse uma caneta. Só que você pode estar com uma super ultra caneta que sustenta a tinta tal, do modelo tal, e você pode ser uma canetinha Bic simplesinha dessa aqui, por exemplo, que vai, pasta, faz tal, não sei o que. A nossa responsabilidade é muito maior pelos egos que ainda estão em desenvolvimento. A nossa responsabilidade é muito maior. Só que o que a humanidade faz com os egos menos complexos? Trucida, né? Bota lá baby beef, bota lá para dar leite e, enfim, que fazem com a vaca, com o porco, com a galinha e etc. A vida inteira lá, só sofrimento. É isso que a gente está fazendo com os egos inferiores. Ao invés da gente estar auxiliando esses egos para se desenvolverem, a gente está escambalho, né? É por isso que tem na Bíblia, que a Bíblia fala que ao ser humano foi dado o reino da terra, né? De dominar a terra. E sim, foi exatamente, isso é real. Só que o que a gente está fazendo com a responsabilidade que nos foi dada? A gente queima a floresta, né? A gente trucida o animal. Para quê? Prazer, paladar, né? Olha a imaturidade espiritual aí. Mas enfim, só para vocês entenderem um pouco disso. É normal progredir e depois sentir que regrediu mais enquanto está no autoconhecimento? Sim, mas é porque o que acontece não é que você está regredindo, não necessariamente, tá? Mas que às vezes os desafios vão ficando um pouco mais complexos. Então a pessoa progrediu. Quando ela chega aqui, os desafios para o amadurecimento dela aumentam. Por exemplo, Chico Xavier, eu dei o exemplo do Chico Xavier, escreveu 512 livros. Talvez na encarnação dele, antes de Chico Xavier, ele escreveu 5 livros, 10 livros. Entende? O ego dele amadureceu, a divindade, vamos fazer um pouquinho mais. Então não é que tipo, o Chico Xavier regrediu, entende? Às vezes os desafios vão ficando mais complexos. Porque, pessoal, a evolução espiritual, ela é eterna.
Ela é eterna. Você pode se iluminar espiritualmente falando e a evolução continua. Os desafios vão ficando mais complexos. Existem seres espirituais, por exemplo, que eles são prepulsores de galáxias. Existem seres que, por exemplo, que eles coordenam galáxias. A gente está, tipo assim, aqui tentando coordenar a nossa vida individual. e a gente, às vezes, pena com a nossa própria mente. Existem seres que são cristos galácticos, por exemplo. Eles coordenam galáxias. Coordenam sistemas solares. Pessoal, a evolução continua. A humanidade aqui, a gente está, assim, engatinhando. Isso aqui, eu vou te falar, assim, em termos de hierarquia cósmica, o ser humano está aqui, engatinhando. O ser humano não consegue nem fazer telecinese, teletransporte, não sabe, umas mediunidades, para alguns seres isso é básico. A gente está engatinhando, a gente está começando. Então não é que você está regredindo. Progredir um pouquinho, os desafios ficam um pouco mais complexos. E aí não é que só porque você não está conseguindo ainda se organizar com esses desafios mais complexos que você regrediu. Você só precisa o quê? Se desenvolver um pouco mais. Imagina, um bebê está engatinhando. E aí o bebê começa a andar, o bebê está andando. Só que aí o bebê está andando e dá com a cara na parede. Ele está regredindo? Não, ele não está regredindo, ele acabou de começar a andar. É óbvio que ele vai dar com a cara na parede. Aí, dei com a cara na parede, nossa, estou regredindo, era muito melhor quando eu estava engatinhando? Não. Só que a complexidade dos desafios agora de andar é maior. Não está regredindo. São só desafios mais complexos. Boa pergunta aqui. Como conseguir virar a chave e fazer todo o conhecimento, sabedoria? Sinto que já entendi muita coisa e tudo que preciso fazer, mas tenho dificuldade em pôr em prática. Despertei, mas não mudei. Lina, quando você chegar na aula, os 3 pilares do autoconhecimento, você vai entender. Essa sua pergunta vai ser respondida lá. 3 pilares do autoconhecimento. Quem é do mente consciente sabe. Quais são os 3 pilares do autoconhecimento? Quem está do mente consciente responde aí. Um dos pilares, Lina, vou dar um spoiler, só um pequeno spoiler para você, é disciplina. Não existe autoconhecimento sem disciplina. Não existe amadurecimento espiritual sem ação. Não é uma questão de virar a chave, é uma questão de quebrar a inércia. É uma questão de se colocar fora da zona de conforto. Literalmente, no clube da yoga, por exemplo, eu ensino isso enquanto eu dou aula de yoga. Eu ensino as pessoas a permanecerem com a mente em paz durante um desconforto de um asana. Eu ensino as pessoas como descobrir os mecanismos. Eu ensino tudo isso dando aula de yoga, tá? Quais os mecanismos que a mente da pessoa tem automática de quando ela enfrenta um desconforto, para onde essa mente foge? Para onde ela está fugindo? Para qual prazer que ela está querendo ir? Qual aversão? Qual isso? Vai para tá indo para lá. Tipo, eu estou ensinando de uma maneira dinâmica, mas na aula de yoga, tá, a gente fica assim, pô, tudo assim, de olho fechado, sempre cerrado, observando assim durante a prática. Mas a virada de chave é disciplina. Pessoal, o nível de disciplina na vida de uma pessoa, o nível de felicidade na vida de uma pessoa é proporcional à sua disciplina. Não existe autoconhecimento sem disciplina. Tem que se colocar fora da zona de conforto, tem que quebrar essa inércia. Não tem modelo mágico, não tem pílula mágica, não tem pomba branca que vai descer. Literalmente tem que quebrar essa inércia inicial. Tem que quebrar, sabe? O que eu costumo fazer no meu trabalho é o quê? Eu tô do teu lado, Lina. Eu tô do teu lado. Tem lá o grupo no Telegram do Mente Consciente. Eu tô lá.
Manda pergunta, eu respondo. Manda mensagem aqui para mim no Instagram, eu respondo. Entra lá no Mente Consciente, faz pergunta, eu tô lá. Eu tô ao lado de todas essas pessoas. Porque eu não posso fazer isso por vocês. Eu não posso simplesmente pegar vocês no colo e jogar vocês para a zona de desconforto. Eu posso ensinar vocês a fazerem isso dentro de vocês. É por isso que eu não gosto e nem aceito ser chamado de mestre. De, Henrique, você é meu mestre. Não sou mestre de ninguém. Eu quero que vocês sejam mestres de si mesmos. Eu me considero um mestre de mim mesmo. Eu não quero ser mestre de ninguém. Eu quero ensinar vocês a serem mestres e mestres de vocês mesmos também. Eu não quero que vocês dependam de mim para nada. Eu quero ensinar vocês a serem autônomos espirituais. Eu quero ensinar vocês a viverem em comunhão com a divindade, não depender de mim para isso. Mas até isso acontecer, eu estou lá do lado. Henrique, tá difícil. Quantas mensagens eu recebo? Nossa, Henrique, tá difícil. É difícil mesmo, vamos embora. É fácil ou difícil? O trabalho tá aí, vai fazer ou não vai? Eu tô contigo, a gente vai junto. Vai fazer ou não vai? Não, vamos lá. Mais uma aula de yoga, mais uma meditação, mais uma sombra, mais uma sessão. Entende? Isso só vocês podem fazer. Eu posso estar do lado, com a mãozinha ali, dando uns puxões de orelha de vez em quando, chorando junto, rindo junto. Mas esse trabalho de quebrar essa inércia, de ir, só vocês podem fazer. Quando o ego, ele acha que ele é o dono, ele acha que ele domina tudo, ele acha que ele é o mestre, isso é sofrimento. Isso na yoga é chamado de egoísmo. Egoísmo foi confundido com avareza pelo senso comum, do mesmo jeito que depressão e narcisismo. Tudo isso entrou no senso comum. Hoje em dia todo mundo é narcísico, todo mundo é depressivo e todo mundo tem TDAH. Coisas que vão entrando no senso comum e, enfim. Egoísmo, no sentido original da palavra que veio da yoga, significa erro de identidade. É quando o ego, ele se identifica com pensamentos, sensações, emoções, objetos, dos 5 sentidos, enfim. Quando o ego, ele se identifica com isso, isso é egoísmo. Egoísmo significa erro de identidade. É quando a gente acha que a gente é uma coisa que a gente não é. Então, quando existe egoísmo, o egoísmo é o sofrimento. O egoísmo não é a causa do sofrimento, ele é o próprio sofrimento. Quando a gente começa a entender quem a gente é em essência, que a gente não é o ego, e sim a pura consciência, e o ego, na verdade, é um instrumento, aí o ego se unifica, sai da separatividade e vai para a unicidade. Mas é basicamente isso. Pode falar um pouco sobre passar pelas emoções para transcendê-las, raiva, apego? Apego não é uma emoção, né? Apego é uma dinâmica egóica, né? Raiva já é uma emoção. Como que a gente transcende as emoções? Sentindo as emoções e observando as emoções, sem desejar nada. Toda emoção é um lastro químico de um pensamento. Isso é importante. Eu inclusive falei sobre isso, acho que na última aula do Mente Consciente. Toda emoção é um lastro químico de um pensamento. Um pensamento passou pela mente. Não importa se esse pensamento passou consciente ou passou inconsciente, tá, pessoal? Passou um pensamento, passou uma forma de pensamento, passou uma frase, passou uma memória, enfim, pensamentos. A emoção é o lastro químico desse pensamento. O corpo vai responder a esse pensamento gerando determinados hormônios, serotonina, oxitocina, cortisol, adrenalina, doradrenalina, inas. A emoção, cada emoção é um amontoadozinho de porcentagem de hormônios. Então, dependendo do que você habitualmente pensa, isso vai gerar emoções. Então,
para a gente transcender uma emoção, primeiramente, a gente precisa transcender a própria mente em si. E como que a gente transcende a mente? Muita meditação, muita observação da mente sem se identificar com ela. É literalmente como se a gente fosse fazer isso aqui. É porque, como eu explico lá no Mente Consciente, é como se o ego ele tivesse hipnotizado com a mente. Existisse aqui ou isso aqui entre o ego e a mente. Então, meditação é literalmente fazer isso aqui, ó. Parar de se identificar com a mente. É um processo, assim, eu posso dizer pela experiência própria minha, eu já estou nesse caminho, assim, nessa encarnação já vai fazer uns 12 anos. 12 anos. É um caminho árduo mesmo, sabe? É um caminho, eu dedico horas e horas da minha vida, mais de uma década, para fazer isso que eu faço. Né? Para poder ensinar isso, eu estou há 12 anos nesse caminho. E mesmo assim, hoje em dia, eu só ensino porque eu fui inspirado a ensinar. Porque, enfim, eu recebi essa inspiração de compartilhar todo o conhecimento, o autoconhecimento que na minha própria vida. Tanto que muitas pessoas chegam para mim e perguntam assim: Henrique, você tem algum livro? Onde que você aprendeu isso? Eu falo, pessoal, não tem um livro que eu ensino aquilo que eu ensino. Porque eu não li o que eu ensino em nenhum lugar. É minha própria experiência. Tudo que eu ensino, é claro que eu leio, eu gosto de ler, eu leio e tudo mais, mas aquilo que eu ensino, eu não li num livro, é pela minha própria experiência. Os livros que eu leio, muitos corroboram a minha experiência e outros trazem um outro olhar. E aí eu vou agregando conhecimento, o meu conhecimento vai ficando mais complexo. Mas é difícil explicar isso assim, sabe? Por isso que eu falo, tem que sentar, tem que fazer, tem que meditar. Mas é um trabalho árduo mesmo, essa desconexão, sabe? Esse olhar consciente, transcendente para as dinâmicas egóicas, para as dinâmicas mentais que geram as emoções. O que acha de meditação guiada? Olha, pode ser interessante para quem está começando, mas meditação guiada... O que acontece da meditação guiada? Se a mente da pessoa se habitua à meditação guiada, ela só vai meditar se for guiada. Então, o que eu prefiro falar é o seguinte: de início, 50-50. 50% guiada, 50% não guiada. À medida que você for conseguindo, aprimorando, né, enfim, a coisa for fluindo, diminui 30, 70, 20, 80, 10, 90, até não precisar. Porque a mente, ela vai criando hábito. Então, por exemplo, é muito comum: Henrique, eu só consigo meditar com música. É porque a mente se habituou a isso. Entende? A meditação guiada, ela ajuda de início a aprender a dinâmica e o beabá de como chegar naquele lugar. Né? As meditações guiadas que eu tenho no YouTube, se eu não me engano, tem mais 8 meditações guiadas no YouTube, é para ensinar o beabá de como funciona. De vez em quando, no Mente Consciente, eu guio meditações. No Clube da Yoga eu já não guio, não. Porque a gente faz yoga exatamente para isso. Às vezes, no Clube da Yoga, no Mente Consciente, eu guio algumas meditações. No YouTube acho que tem mais 8 meditações guiadas, que é para ensinar o beabá, sabe? É para a pessoa entender o beabá. E aos poucos ela vai não precisando mais, tá? Então, assim, meditação guiada pode ajudar, se ajuda a pessoa a ir para aquele espaço de silêncio interior. Tem meditação guiada que não é meditação. Tem meditação guiada que não é meditação, tá? Pode ser exercício de relaxamento, tudo bem. O maior desafio para mim é meditar. Eu vou corrigir essa sua frase. O seu maior desafio não é meditar. Porque meditar nada mais é do que estar na própria presença. O seu maior desafio é estar na sua própria presença sem distrações.
Quando uma pessoa chega para mim e fala assim, Henrique, eu tenho dificuldade em meditar, eu corrijo, eu falo, a sua dificuldade é em estar na sua própria presença. Às vezes a pessoa pode ter um complexo de culpa, traumas muito grandes que ela não quer olhar. Porque, pessoal, não vão achar que o ego, nesse processo que eu ensinei hoje, ele vai entregar de boa vontade. Ah, legal, tipo, de início assim. Ah, uhul, não. O ego, ele vai resistir. Você sabe o quê? Que ele vai largar o osso do domínio, do controle assim? Não, ele vai resistir. O maior desafio de meditar é estar na própria presença. Por que é meditar? Meditar é estar na própria presença. Para essas pessoas, por exemplo, que querem meditar, mas têm esse desafio, eu sugiro que trabalhe com o corpo. Porque o trabalho com o corpo ajuda a pessoa a ancorar as questões dela. Eu ensino isso no Clube da Yoga. Como que fazer asanas de maneira consciente, e não isso que a gente vê na internet, que é circo de Soleil, é acrobacia, é circo. O que a gente vê que a gente vê de uma maneira geral na internet de yoga é circo. Não é yoga, é circo. Eu gosto da yoga raiz. O que eu ensino é yoga raiz da yoga lá do sul da Índia, Tamil Nadu, não é essa yoga que ensinam hoje em dia, que para mim é circo. O que eu indico para essas pessoas é começar com o corpo, trabalhar o corpo, porque a resistência de trabalhar a mente no corpo é menor do que se você já for trabalhar na mente direto. Se você trabalhar o corpo para trabalhar a mente, você vai sentir que a resistência diminui. É mais, eu vou dizer para você que seja mais fácil, mas tem menos resistência. Se você trabalhar o corpo para trabalhar a mente, porque yoga a gente trabalha o corpo para trabalhar a mente. A gente está trabalhando a mente no corpo, porque o corpo é uma criação mental. Então, quando a gente trabalha o corpo, a gente está trabalhando as dinâmicas mentais que estão impressas no corpo. A resistência é menor. Gratidão pela presença de vocês. E é isso. Gratidão mais uma vez. Que Jesus, que Babad, abençoe cada um de vocês nesse momento. Que suas casas sejam abençoadas. Que a luz de Deus se faça presente no corpo, na mente, no coração de vocês. E que abençoados sejam, abençoadas sejam. Gratidão, gratidão, gratidão.